Bom dia, então, meus queridos. Estamos iniciando mais uma aula, tá? Mais um conteúdo aí. E hoje vamos falar sobre pullback, tá bom, pessoal? A gente viu nas aulas anteriores movimentos de fluxos, tá? A gente viu ali a questão dos fluxos sequenciando uma tendência, como a gente já mencionou com vocês. Então, aparentemente, geralmente entre um gráfico tendência, um gráfico lateral, nós temos fluxos de alta e fluxos de baixa. Seguindo esse exemplo aqui para vocês, por exemplo, velhinho sequenciando movimentos de alta, bonitinho, dentro de uma tendência, sequenciando uma estrutura. Todo aquele exemplo que a gente viu bonitinho com vocês dado já nas aulas anteriores. Movimentos de queda, movimentos de baixa, desculpa, trocar a cor aqui. Movimentos de baixa, bonitinhos ali. Nós temos sempre esses sequenciais de fluxo, dependendo do critério que você analisou das aulas anteriores. Então, o pullback ele vai se dar justamente quando a gente trabalha aí, obviamente, trabalhando a junção de fechamento de bolsão, zigue-zague, etc. Quando há o rompimento dessas estruturas, quando há o rompimento dessas quebras de zoninhas de resistência, zoninhas de suporte aqui, ó. Quando há quebra dessas estruturas, automaticamente nós temos os famosos pullbacks, que seriam justamente aqui uma zoninha de revalidação para uma estrutura de rompimento. Quando há o rompimento de um candle, quando o candle ele vem, ele rompe essa estrutura numa queda ali, automaticamente numa baixa nesse exemplo aqui, nós teremos esse pullback para uma revalidação dessa estrutura, tá? Mas para vocês poderem entender, primeiramente a gente vai fazer delimitação de um gráfico ali, para vocês poderem entender onde é que esses pullbacks acontecem. Vocês utilizando as estratégias que a gente já passou para vocês de marcação de suporte e resistência bonitão, por exemplo, aqui nós teremos a nossa marcação de zoninha de resistência e de suporte aqui bonitão. Nós teremos as nossas zoninhas de resistência aqui, evidenciando que vocês possam entender como é que esse pullback funciona, tá? Nós teremos nossas zoninhas de resistência aqui bonitinhas, zoninhas mais acima, tudo certinho, bonitão, nossas três margens de análise ali, você puxando zigue-zague, conseguindo identificar essas regiões também. Então, nós entendemos que, lembra da questão do critério da casinha, do chão? O movimento do fluxo geralmente ele sempre vai buscar esses pontos de suporte ou pontos de resistência. Após o rompimento dessas estruturas, automaticamente os pullbacks acontecem. O que antes estava trabalhando como ponta de suporte, por exemplo, aqui nós tínhamos zoninhas de suporte, onde o preço ele bate e faz essa trava. Ele não tem força para romper essa estrutura. Só que a gente entende que em algum momento esse ativo ele vai precisar ser rompido para poder criar um novo canal de movimento. Então, após o rompimento dessas estruturas, como por exemplo aqui, ao rompimento desse candle vermelho aqui, nós temos posteriormente o movimento de pullback, que seria o que? Novamente, exemplificando aqui para vocês. Nós temos uma zoninha de resistência muito boa, o preço ele vem, ele sequencia esse movimento de alta, ele toca naquela região de resistência, que o que seria padrão seria ele parar travado ali, e o próximo candle para o fechamento de bolsão de ar, que foi algo que você já viu, e entregar esse movimento de baixa, sequenciando ali uma correção e reversão. Só que quando há o rompimento da estrutura, isso não acontece. Esse candle verde que vem e toca na região, ele acaba fazendo o rompimento. Ele rompe essa estrutura. Então lembra que anteriormente isso aqui era um ponto de rejeição. Tudo que batia nessa zoninha de resistência impulsionava o preço para baixo. Ele sequencia o movimento de reversão. Porém, como houve o rompimento dessa estrutura por esse candle ali que não travou na região, ela acabou rompendo essa região, automaticamente aqui eu tenho o rompimento de uma estrutura e eu tenho o famoso pullback. Antes o que empurrava o preço para baixo, agora vai estar impulsionando o preço para alta. Porque houve o rompimento, o que era resistência, agora se torna o famoso suporte. Então, o que nós aguardamos geralmente aqui? O candle posterior ao rompimento, ele nasce, desculpa, rapidão. O candle após o rompimento nascer, ele nasceu automaticamente aqui, a gente espera ele vir, bater naquela região de rompimento, bateu nessa estrutura, tocou, te apresentou a tua trava dentro dos primeiros 30 segundos iniciais, aqui você consegue entrar comprado para um pullback, para o rompimento de uma estrutura ali de suporte ou de resistência, onde você consegue estar revalidando ela, trabalhando sempre ali na região posterior. Como assim, Dil? Antes ela era uma zona de resistência, porque o preço estava subindo, subindo, subindo. A tendência seria esse preço bater nessa estrutura e flap, sequenciar movimento de baixa. Como houve o rompimento, aquilo que antes era uma resistência se torna agora um suporte. Então, após o rompimento, a gente aguarda esse candle, essa vela que nasceu, vir tocar naquela região que ela rompeu, tocou na região de rompimento,
travou dentro dos primeiros 30 segundos, automaticamente a gente compra, esperando que a velhinha faça esse movimento de pullback. Ela vai fazer só o teste na região. Ela vai bater, mas essa nova região de suporte, que antes era uma resistência, vai impulsionar esse preço, direcionando esse candle para alta, tá? Onde é que nós conseguimos ver isso? Nós conseguimos ver isso nesse próprio ativo aqui, ó. Nós temos uma zona lateral, onde o preço estava batendo e segurando no fechamento de um bolsão. A aula anterior vocês vão entender sobre isso. Nós temos toques anteriores que respeitaram, porém houve o rompimento dessa estrutura. Observa que esse candle especificamente, esse candle aqui, ele rompeu essa estrutura de suporte que teríamos ali abaixo. Automaticamente, após ele romper essa estrutura de suporte, o próximo candle ele esticou, bateu naquela regiãozinha, travou. Se você observou aquela trava inicial, automaticamente nós tínhamos critérios para venda, tá? Inclusive lá nós conseguimos ver também, inclusive assunto da aula passada, uma cascata bonitinha acontecendo, ó, coisinha linda, tá? Então o pullback ele sempre vai se dar a partir desses rompimentos de estrutura, tá, meus queridos? Onde você tem pontos de suporte, você tem pontos de resistência e a velhinha vem, ela rompe essas estruturas e após o rompimento dessa estrutura você consegue estar evidenciando um possível pullback ali a favor desse movimento. Qualquer gráfico lateral que você for analisar, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o CHF NOK, eu tenho a minha zoninha de resistência, de suporte ali embaixo, e eu tenho a minha zoninha de resistência. Eu estou analisando, delimitando essas regiões. Caso, por exemplo, agora, esse CHF NOK toque na minha região de retração e ela rompa, ela não respeite, ela quebra essa estrutura, vamos ver se ela quebra lá, automaticamente ali eu vou ter propensão para uma entradinha em pullback. O que antes era um suporte, após a velhinha ficar abaixo, finalizar abaixo dela, se torna uma resistência. E lembra que todo papel de resistência é impulsionar o preço para baixo ou impulsionar o preço para cima. Tá bom? Então, a gente consegue entender que o pullback justamente é isso. São zonas de suporte e de resistência aonde o candle ele vai, na exemplificação aqui para vocês, ó, uma zoninha de resistência muito boa. O candle ele vai, ele rompe aquela estrutura, ele quebra aquela estrutura, ele ultrapassa aquela região, automaticamente essa região não é mais válida para uma venda, mas sim para uma compra. Só que para você poder comprar, você precisa aguardar esse candle que nasceu, esticar na região que ela rompeu, esticou, tocou, você entra automaticamente comprado nessa pontuação aqui, aguardando que esse preço sequencie o movimento de alta, tá bom? Lembrando que ela precisa fazer esse movimento dentro dos primeiros 30 segundos, tá bom? Lá em fluxo de vela e reversão, a gente lembra que a gente precisa observar a primeira, confirmar a segunda para entrar a partir da terceira. Já o pullback não. Após o rompimento da região ali pela primeira velinha, a primeira vela que nasce acima desse rompimento, você já consegue estar trabalhando o pullback dela, tá bom, meus queridos? Muito simples aqui. Deixa eu ver se a gente consegue demonstrar outro exemplo aqui para vocês, rapidão. Consegue achar essas zonas onde os pullbacks aconteceram, vocês conseguem visualizar isso aí acontecendo no ativo, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidão. E daqui a pouco a gente vai ver também o exemplo gráfico ali, a gente demonstrou para vocês como é que se opera essas zoninhas de estrutura, belezinha? Sem problema nenhum. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui esse KJPY aqui, ó. Nós temos zoninhas de suporte, nós temos zoninhas de resistência bonitinha, nós temos duas regiões aqui, inclusive. Nós temos a segunda região dela um pouquinho mais acima. Observa que nessas estruturas de movimentação, meus queridos, em algum momento ela vai fazer o rompimento dessas estruturas, ó. Aqui, por exemplo, era uma zoninha de suporte muito boa, nós tínhamos toques anteriores, ó. Opa, achei que eu tinha travado aqui. Nós temos toques anteriores de candle, ó, travando na região. Nós temos as informações dos bolsões de ar revalidando a estrutura. Você conseguia trabalhar como um bolsão, mas como o nosso foco da aula hoje é rompimento, a gente vai falar sobre rompimento, tá? Nós observamos esse padrão aqui, só que observe que em algum momento esse candle ele faz o rompimento, ó. Essa velhinha vermelha aqui, ela rompe essa estrutura aqui de retração, ó. Ela rompe essa estrutura. Após ela romper a estrutura, o que antes era um suporte, quando batia, impulsionava esse preço para alta, automaticamente ela se torna uma resistência agora. Então, após o rompimento, a gente aguarda o candle que, após o rompimento, ó, esse candle aqui rompeu. Após o rompimento, a gente aguarda o candle que nasceu, esticar, tocar e travar naquela região. Ela esticou, tocou na região, deu uma travinha de 2 segundinhos, 3 segundinhos, automaticamente a nossa venda vai se dar nesse ponto. Então aqui nós temos uma venda
para pullback, ó. Aqui nós temos um pullback de movimento acontecendo, tá bom? Lembrando que eu estou trazendo para vocês da forma mais simples e explicativa possível, tá bom? Uma aula minha, mais uma vez, de pullback, geralmente é 1h30, 2 horas só falando sobre pullback. Mas como o foco aqui é trazer um conteúdo que vocês já consigam praticar, vocês precisam entender isso aqui, entendendo isso aqui, vocês já conseguem estar executando e tendo resultados, tá bom, meus queridos? Então nós temos um pullback que se deu ali. Se a gente for parar para analisar o gráfico ali posteriormente, a gente vai encontrar outras regiões de pullback, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o rompimento da estrutura, pullback sendo realizado aqui novamente, ó, rompimento de estrutura. Olha como o pullback ele vem, ele bate especificamente naquela região que ela rompeu. Rompeu a regiãozinha aqui por esse candle verde, esse candle vai, toca na região, dá aquela paradinha, ela precisa buscar aquela região dentro dos 30 segundos, buscou, travou, eu comprei, ela tende a entregar esse movimento de alta dela, tá bom? Eu vou tentar ver se eu acho outro pack novamente para vocês observarem esse movimento de pullback acontecer novamente para ficar mais de fácil entendimento com vocês, tá? Zona de resistência novamente. Zona de suporte bonitinho. Vamos ver se tem algum pullback acontecendo nessas estruturas aqui. Parará, rompimento de zoninha, deixa eu ver, não temos rompimento, não temos rompimento. Pronto, tá aqui um pullback, meus queridos. Observa que houve o rompimento dessa estrutura aqui, ó, rapidão, start, ó. Bugou aqui rapidão. O start, opa. Tá bugando. Ixi. Ah, tá bugado no zoom, bichinho. Pera rapidão. Ó, pessoal, nós tínhamos aqui candle, ó, rompendo a estrutura. Olha o pullback acontecendo aqui, ó. Olha como a velhinha veio, buscou aquela região, tocou, travou, sequenciando o movimento de alta, tá? Então, o pullback nada mais vai ser do que justamente isso, tá? Zoninhas de suporte ou zoninhas de resistência, aonde houve o rompimento dessas... Olha que cascata linda acontecendo áudio SD. Olha que coisinha linda. Onde houve o rompimento dessas estruturas e após o rompimento dessa estrutura a gente consegue estar trabalhando pullback. Inclusive aqui nós temos o pullback lindo que acabou de acontecer, ó. Nós tínhamos uma zoninha de retração para fechamento de bolsão. Olha que coisinha linda, ó. Olha o bolsão de ar que lindo, lindo, lindo. Esse candle vermelho, ele veio e ele rompeu essa estrutura, tá? Ó, ela veio estourando toda a região ali de retração. O correto seria esse preço bater aqui e retrair na alta. Só que o que ela fez? Ela rompeu, quebrou todo o padrão de movimento de bolsão de ar. Automaticamente, ela rompendo essa estrutura, eu tenho evidenciamento de um pullback. Então, ela rompeu o que antes era um suporte, agora se tornou uma resistência. Eu aguardo esse preço do candle que abriu esticar, bateu naquela região de rompimento, deu uma travinha inicial ali dentro dos 30 segundos iniciais, automaticamente aqui eu vendo essa operação. Então, mesmo que esse candle, por exemplo, tenha fechado verdinho, ela apagou o teu movimento de pullback ali na rejeição dessa zoninha ali. Antes o que era suporte se torna resistência, o que era resistência se torna suporte, tá bom? Então, nós temos aqui um famoso operacional para pullback em movimento. Em qualquer corretora que você for ver, você vai executar da melhor forma possível, lembrando sempre que na Pocket, o índice de assertividade é muito maior, tá bom? Inclusive, eu recomendo que vocês operem pela Pocket. Olha aqui outro exemplo de pullback lindo, meus queridos, ó. Nós tínhamos fechamentos de bolsão de ar, rapidão. Nós tínhamos fechamentos de bolsão de ar, ó. Bolsão de ar. Isso aqui você conseguiria pegar o IN aqui também de boa. Nós temos padrões de toque em retração, ó. Toques em retração para o fechamento do bolsão. Só que o que acontece? Esse candle ele vem e ele quebra a estrutura. Quebrou. Flap. Aí começou a fazer um canal de baixa ali bonitão. Talvez pela imagem vocês não consigam ver, né? Mas já vou puxar aqui para vocês verem o histórico. Só que o que acontece? Aqui ó, o candle ele volta para aquela região novamente. Ele rompe para cima. Rompeu para cima, automaticamente, meus queridos, após ela romper para cima, lembra? O que antes era uma resistência se torna um suporte. A gente aguarda o que o candle fez aqui. O candle veio, esticou, tocou naquela região de rompimento, aparentou uma trava ali, automaticamente aqui eu faço uma compra sequenciando esse movimento de alta, tá bom? Vou puxar aqui para vocês verem esse histórico aqui, ó. Agora vocês conseguem porque minha câmera estava em cima, tá? Esse aqui que eu tô falando para vocês, ó. Nós tínhamos evidenciamento de bolsões de ar, toques anteriores, uma zoninha muito boa para estar sendo trabalhada. Houve o rompimento da estrutura, a velhinha veio, brigou, rompeu novamente na alta. Na hora que ela rompeu na alta, observa que esse candle verde aqui, ó, ele foi fazer a busca da região novamente. Ele veio bater naquela estrutura, bateu na estrutura ali, negou o movimento, automaticamente nós temos compra para esse mesmo candle para um possível pullback ali, entregando zoninha de estrutura pra gente, tá bom? Ah, Dinho, fiquei na dúvida, eu quero ver você fazer na prática. Não tem problema.
tô fechando aqui a aula sobre pullback e agora a gente vai para a parte 2, onde eu vou exemplificar para vocês na prática como é que se trabalha esse movimento de pullback, tá bom? Mas antes disso, lembrando, pessoal, o rompimento dessa estrutura não precisa ser muito grande, tá? Por exemplo, isso aqui nós temos uma zoninha de resistência, para ela poder romper aqui, eu já considero o rompimento. Ela não precisa romper 50% da vela, 70%, não, só precisa romper. Isso aqui para mim já é rompimento de estrutura. Ela já rompeu a região dela de suporte dela, ó. Já fez o rompimento dessa linha de resistência aqui. Então já há o rompimento da estrutura. Automaticamente eu aguardo o próximo candle nascer, de preferência esse candle ele vindo lá tocando na região e apresentando esse toque aqui em trava, automaticamente aqui eu consigo estar entrando comprado aqui para sequenciamento desse pullback, que seria realmente uma entrega desse movimento de alta, sequenciando esse rompimento que ela acabou de fazer. Seja isso também na baixa, no movimento de baixa a mesma coisinha, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui nessa minha linha amarelada, o candle vermelho, ele veio, ele esticou na estrutura, ele rompeu a região, independente de ela estar deixando o pavio ou não, o que interessa para mim é sempre o corpo da vela que vai estar rompendo, tá? Mas ela rompeu aqui a estrutura bonitinho, automaticamente após o rompimento dessa estrutura, ela já rompeu essa base aqui, que seria a zona de resistência dela. Eu vou aguardar esse candle que vai nascer, ele vai abrir, eu vou aguardar ele esticar, tocou naquela região, travou, automaticamente eu tenho venda aqui para pullback, tá bom? Mas falar é fácil, quero ver na prática, tá bom? Então vou demonstrar para vocês na prática essa operação sendo executada, tá bom? Fica atento aí que na próxima aula a gente vai ver ali pelo menos 2 operações em pullback, beleza? Tamo junto.